Olá, alunos do Colégio Sinodal Portão. Vamos dar sequência à segunda parte do jogo do Pac-Man. Lembrando, na primeira etapa, primeira parte do jogo, a gente carregou os 3 cenários, carregou o ator Pac-Man, que tem dentro dele 2 fantasias, boca aberta e boca fechada, que ele vai ficar intercalando conforme se movimenta. E criamos o ator 2, que é o retângulo, o quadradinho verde, que vai ficar agora disponibilizado em todos os pontos dentro do labirinto do jogo. Agora eu vou criar a programação desse ator 2, para que quando eu duplique ele e vá posicionando, eu já tenha isso facilitado. Então a primeira coisa, pessoal, vamos lá, evento. Então vamos colocar aqui o evento que vai acontecer quando a bandeirinha for clicada. Então vamos lá, quando a bandeira for clicada, eu vou querer que tenha a aparência do mostre. Eu estou fazendo a programação para o nosso ator, que é o objeto da captura do Pac-Man, né? Então vai mostrar. Bom, além disso, espere até que. Então nós vamos colocar um controle, que é o do espere até que. Até o que? Quando tocar em, daí nós vamos ter um sensor, tocando em Pac-Man, tocando em. E aí nós vamos olhar aqui, tocando em Pac-Man. Lembra, o meu ator, eu dei o nome para ele, certo? Vocês podem dar o nome para o seu ator aqui em cima, ó, quando vocês vão na fantasia dele, ou melhor, quando vocês clicam no ator, eu tenho aqui em cima a opção do nome, ó, ator, o nome, correto? Isso faz toda a diferença na hora que eu estou criando a programação, porque eu busco o nome desse objeto. Continuando. Depois que tocar no Pac-Man, ele terá que ter uma aparência de esconder, certo, gente? Porque essa é a ideia do jogo. Ele mostra, mas quando toca no Pac-Man, ele esconde. E ele adiciona um ponto. Bom, nós vamos ter que vir nas variáveis e criar a variável do ponto que não foi criada ainda. Então, em variável, eu crio uma variável, vou chamar de pontos, crio ela, criada a variável ponto, eu retorno agora, ó, eu vou botar adicione 1 à minha variável, qual seja pontos, certo? Bom, agora, quando o cenário mudar, lembram que a gente vai ter a captura de todos os 90 atores, que são os quadradinhos verdes, e quando todo esse cenário mudar, capturando todos, você vence, vem um cenário. Não capturando todos, ou seja, os fantasmas encostaram no Pac-Man. Esconda esses objetos dos atores verdes, eles vão ter que ser escondidos porque mudou de cenário. Então eu vou colocar assim, ó, o evento. Quando o cenário mudar para, separado, não junto. Quando o cenário mudar para, eu vou querer que mude para o perdeu. Quando aconteceu do perdeu, que é o cenário do você perdeu, porque o fantasminha encostou no Pac-Man, esconda, certo? A aparência desses atores vai ser se esconder. Por que eu estou falando desse se eu estou num só? Porque, gente, agora nós vamos fazer o seguinte, olha só, a facilidade da informática. Este está pronto, tá? Então ele vai mostrar no início do jogo, ele vai, quando tocar no Pac-Man, ele vai esconder e ele vai adicionar 1 na pontuação. E quando o cenário mudar para perdeu, ou seja, não criamos ainda a programação dos fantasmas que vão se locomover e ao tocar no Pac-Man vão trancar o jogo e vão trocar o cenário para perdeu. Quando trocou o cenário para perdeu, esconda todos os objetos verdes, que são os da captura. E agora o professor Mauro começa a fazer isso aqui, ó. Botão da direita, duplicar. Dupliquei o ator 2
o ator 3 já sai com a programação igual, gente. Certo? E eu vou lá no ator 3 e eu posiciono onde eu quero. Certo? Vou no último ator, duplico o último. Certo? Pego o último, ó, e arrasto para onde eu quero. Sempre olhem para a tela de vocês e vão posicionando, certo? Aí com o mouse fica melhor. Eu estou aqui na área do touch, né? Mas eu vou localizando aonde ele duplicou. Cada um desses objetos vai ter uma posição na coordenada x e y. Quando eu arrasto manualmente, lembrem, eles não têm movimento, eles só aguardam o Pac-Man tocar neles. Quando tocou, eles escondem e adicionam a pontos, tá? Bom, agora é um tempo de bastante trabalho aqui, né? Vai ter muitos atores. Eu vou sempre no último que foi duplicado e duplico novamente. Olho para o cenário onde ele surgiu, certo? Eu olho para onde ele surgiu e posiciono no lugar que eu quero. Bom, no jogo que eu mostrei para vocês, tem um total de 90 objetos. É claro que eu não vou fazer um vídeo aqui duplicando um por um, né, gente? Eu vou agora dar um break e quando a gente se encontrar de novo, na sequência eu já vou ter todos os meus duplicados, com a programação igual para todos, ok? Então, alunos, fiz a duplicação do ator verde, já com o código dentro a partir do primeiro, o que tornou mais fácil. Eu tenho um total de 90 objetos com o quadradinho verde, que vão ser o alvo do Come Come, todos com a função de quando receber o toque, ao tocar no Pac-Man, esconder, certo? E a cada vez que tocar no Pac-Man, soma um ponto, ok? A programação do Pac-Man e a programação dos fantasmas ficarão para a terceira e para a última etapa. Notem, duplicar até chegar em 90 deu um tempo. Tanto é que eu dei um intervalo no vídeo e retomei agora. São 90 objetos e eu tive que posicionar cada um manualmente aonde eu queria que ele ficasse. Certo? Isso dá bastante trabalho. Eu levei aí de 10 a 15 minutos posicionando manualmente cada um deles aonde eu queria. Certo? E agora, ainda hoje, vou colocar para vocês a pontuação, a trilha sonora no nosso cenário. Então, no cenário, eu vou querer que no cenário tenha qual dos cenários? No cenário onde eu tenho a origem do jogo, que é o primeiro, certo? Não no você ganhou, no você perdeu. No primeiro, eu quero que tenha também o código do som, que vocês já importaram na primeira etapa. Então, nós vamos adicionar o código do som. Sempre que o evento acontecer, da bandeirinha ser clicada, que dá o nosso play, nosso start no jogo, mude o cenário, então é uma aparência, mude o cenário, e aí eu tenho 3 cenários que nós criamos na última etapa, na primeira etapa da semana anterior. Eu quero que mude o cenário origem do jogo, que é o cenário inicial, origem do fundo, e então, alunos, continuando aqui, agora a gente vai ter o evento, que é quando a bandeirinha for pressionada, sempre, a gente vai ter o controle do sempre, toque o som. Então eu vou na opção do som, eu vou colocar um toque o som até o fim, tá? Só que não é o som do saltar. O que acontece? Eu vou vir aqui, ele talvez não esteja aparecendo para mim. Então, em sons, eu vou carregar o som. Tá? Eu excluo esse saltar que eu não quero. Tá? Eu excluo o saltar que eu não quero. Eu venho na opção do carregar o som. Certo? Para quem já tem carregado, se não, carrega. Eu mostrei na primeira parte do vídeo como se carrega o som. Tá? Demora uns instantezinhos. Eu vou carregar o som que eu baixei do Teams, do grupo arquivos da nossa turma, tá? Então, no meu caso, veio para downloads, eu coloquei e deixei aqui em downloads os sons, tá? Ou melhor, em exemplos, criei a pastinha exemplos com todos e tá ali a música do Pac-Man, que é a nossa trilha sonora. Agora sim, agora quando eu for para o código no cenário, certo?
Então eu vou voltar para o código e eu tenho aqui a opção do música do Pac-Man, certo? Ok, então vai trocar essa música do Pac-Man até o fim. E aí uma última programação para o cenário. E aí com isso a gente também vai finalizando a etapa de hoje. De novo, um evento, que é quando clicar na bandeirinha, separa o grupo dos três para funcionar. Sempre no controle eu busco a opção do sempre. E aí eu vou colocar um se, que é uma condicional, certo? O se dentro do sempre. O se é o seguinte, nós temos a variável dos pontos. Então, se a variável pontos, né? Se pontos igual, então eu vou colocar aqui um operador, ó, olhem só. O operador vai funcionar assim, ó. Se pontos igual, então eu venho aqui, coloco ele, se pontos, e aí eu busco da variável, se pontos, olha lá que legal, isso é novo. Pontos igual a 90, por que 90, gente? 90 objetos que ele captura. Quando chegou a pontuação em 90, ele capturou todos que existiam, certo? Então, se pontos igual a 90, então mude para o cenário do ganhou, tá? Então, aí vai vir no aparência e mudar para o cenário ganhou, certo? Mude para o cenário ganhou. Ok, gente? Essas são as etapas de hoje. A gente criou os objetos, os 90 objetos que vão ser capturados, colocamos a programação no primeiro e a partir daí fomos duplicando e posicionando manualmente. Criamos agora no cenário, que é a origem do jogo, essas três programações que fizemos agora, com relação ao som, com relação a se pontuar até o total de 90, então mudar para o cenário ganhou, certo? E iniciar sempre o jogo no cenário original. Semana que vem, terceira etapa, aí nós concluiremos com os fantasminhas, a programação deles de movimentação pelo cenário e a função de que se tocar no Pac-Man, ele vai perder, vai em o cenário do perdeu. E a programação no Pac-Man, também tem várias coisas para colocar lá. Então semana que vem a gente conclui. Forte abraço, gente. Dúvidas no Teams? Combinem comigo. Um abração.